Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos referentes aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Fiz uma introdução, falei das características dos sistemas internacionais. Vimos que o sistema pode se desenrolar no âmbito global, mas de uma decorrência dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial, o processo de regionalização, nós temos os sistemas regionais, sem prejuízo, claro, dos sistemas nacionais de proteção dos direitos humanos. Aí nós começamos a falar a respeito do sistema africano e concluímos com o sistema islamo-arábico. Sem mais delongas, vamos para a lousa, que eu quero trabalhar com vocês um pouquinho do sistema europeu. Tá bom, pessoal? Vamos lá para o sistema europeu de direitos humanos. Então, o sistema europeu, terceiro, né? Sistema regional de proteção, sistema europeu, terceiro sistema regional de proteção. Principal documento. Falei para vocês que todo sistema tem um documento chave, né? Um documento mais marcante. Principal documento é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. No âmbito dessa Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pessoal, se institui o Tribunal. Então, nós temos a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no âmbito dela se institui o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Essa convenção, pessoal, foi instituída pelo Conselho da Europa. Então vamos colocar em outra cor de caneta, porque tem uma pequena distinção que o examinador gosta de fazer na hora da prova. Eu já vi ele fazendo. Eu nunca vi isso cair em concurso de nível médio, tá? Mas em nível superior, era uma prova de magistratura federal, salvo engano. Ou Defensoria Pública da União, não lembro. Mais provável que fosse a DPU. Mas, enfim. Ó, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pessoal, foi instituída e aprovada pelo Conselho da Europa, tá? Conselho da Europa. Conselho da Europa. Conselho da Europa. Uma organização fundada em 1949. Tá bom? É regulamentado pelo Tratado de Londres, Estatuto do Conselho da Europa. Mas isso não interessa, não. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, ó. O Conselho da Europa não se confunde. Conselho da Europa é isso aqui que o examinador perguntou. O Conselho da Europa, que instituiu a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que por sua vez traz o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Conselho da Europa não se confunde com o Conselho da União Europeia. É impressionante o examinador fazer isso com o aluno. Eu acho que é uma sacanagem trabalhar com expressões aproximadas. Mas, se ele faz, a gente tem que trazer para vocês na aula. O Conselho da Europa não se confunde com o Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia, pessoal, é o órgão político de representação dos governos nacionais perante a União Europeia. Tá? Então, o Conselho da Europa não se confunde com o Conselho da União Europeia, que é o órgão político de representação dos governos nacionais perante a União Europeia. O Conselho da Europa, pessoal, também não se confunde com o Conselho Europeu. O Conselho Europeu é a nomenclatura dada às reuniões nas quais se decide a política a ser adotada pela União Europeia. Tá? Por fim, você pode colocar sem medo que o Conselho da Europa é organização, Conselho da Europa, hein, pessoal? Esse aqui, ó, que o Conselho da Europa é organização internacional independente da União Europeia. Independente
da União Europeia. Independente da União Europeia. Olha a finalidades, vem aqui comigo agora, as finalidades do Conselho da Europa. Trouxe aqui para vocês. Então, já fiz essas distinções, tá bom? Falei que ela é independente da União Europeia, falei a respeito da Convenção, do Tribunal Europeu, estou dando todos os dados básicos de cada sistema internacional de proteção, tá bom? Olha as finalidades do Conselho da Europa, que podem ser extraídas do preâmbulo do seu estatuto. Persuadidos de que a consolidão da paz, fundada na justiça e na cooperação internacional, é de interesse vital para a preservação da sociedade humana e da civilização, reafirmando a sua adesão aos valores espirituais e morais que são patrimônio comum de seus povos e que estão na origem dos princípios da liberdade individual, da liberdade política e do primado do direito, sobre os quais se funda qualquer verdadeira democracia, convencidos de que, a fim de salvaguardar e de fazer progressivamente triunfar esse ideal e favorecer o progresso social e econômico, se impõe, atenção, uma união mais estreita entre os países europeus. Veja, portanto, que é uma decorrência do final da Segunda Guerra Mundial, exatamente porque a Europa foi o palco das principais atividades, tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial, e eles não estavam nem um pouco interessados em ser palco de uma Terceira Guerra Mundial. Só para finalizar aqui, considerando a necessidade de criar uma organização agrupando os Estados europeus numa associação mais estreita, com vista a responder a este imperativo e às aspirações manifestadas pelos seus povos, decidiram, em consequência, constituir um Conselho da Europa, compreendendo um comitê de representantes dos governos e uma assembleia consultiva, e para esse fim adotam o presente estatuto. Tudo bem, pessoal? Então esse é o sistema europeu. Esse, obviamente, ele é mais efetivo. Ele tem caído em desuso, em termos práticos, por conta da União Europeia, as coisas têm se desenrolado mais na União Europeia e o Conselho é independente da União Europeia, etc. Mas não significa que ele seja inefetivo como os dois sistemas anteriores que nós vimos. Ok, pessoal? Para a lógica, agora eu quero trabalhar com vocês o sistema interamericano. Vamos lá? Sistema interamericano. Sistema interamericano. Nós estamos vinculados ao sistema interamericano. O Brasil é o quarto e último sistema regional de proteção. E vamos trazer algumas informações para vocês a respeito do sistema interamericano, tá bom? Bom, a primeira informação é que ele se desenvolve no âmbito da OEA. Da OEA, Organização dos Estados Americanos. Tem uma carta, né? A Carta da Organização dos Estados Americanos criou a Organização dos Estados Americanos, em 1948, em Bogotá, tá bom? Então, o sistema interamericano se desenvolve no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Querem ver o preâmbulo da OEA? Vem aqui, deixa eu ler para vocês o preâmbulo. Olha o que se diz a respeito da OEA. Olha o que diz, para que você entenda qual que é a finalidade desse sistema interamericano. Olha só. Em nome de seus povos, os estados representados na 9ª Conferência Internacional Americana, convencidos de que a missão histórica da América é oferecer ao homem uma terra de liberdade e um ambiente favorável ao desenvolvimento de sua personalidade e à realização de suas justas aspirações, conscientes de que esta missão já inspirou numerosos convênios e acordos cuja virtude essencial se origina do seu desejo de conviver em paz, de promover, mediante sua mútua compreensão, o seu respeito pela soberania de cada um, o melhoramento de todos, na independência e na igualdade no direito, e etc, etc, vai falar, resolveram assinar a seguinte Carta da Organização dos Estados Americanos. Ok, pessoal? Para a lousa, vamos colocar mais informações. Quais são as principais nuances do sistema interamericano? Bom, o principal documento é o Pacto de São José da Costa Rica. Temos sim a Declaração Americana, mas o principal documento é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Que hoje,
por expressa definição do Supremo Tribunal Federal, está em posição de supralegalidade. Rafael, como assim? A gente já estudou isso aqui. Olha como as disciplinas do nosso curso se relacionam, se comunicam. O STF, a gente analisou isso dentro do processo de internalização de tratados internacionais. O STF adotou a tese da tripla hierarquia dos tratados internacionais. Se versa sobre direitos humanos e foi aprovado pelo procedimento de emenda à Constituição, isto é, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, terá status de emenda constitucional. Se foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, Tratado de Direitos Humanos, isto é, não foi aprovado pelo procedimento de emenda, tem status supralegal, que é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, tá bom? A convenção pode aparecer assim, ó, Pacto de San José da Costa Rica, tá? Rigorosamente a mesma coisa. Temos dois órgãos no âmbito do sistema interamericano que despertam particular atenção do seu examinador na hora da prova. Dois órgãos. O primeiro órgão é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O segundo órgão é a Corte Interamericana. Então, repara bem, a gente deu os documentos, órgãos, essências de todos os sistemas regionais de proteção. Beleza? Então, vamos ver a Comissão Interamericana. Agora a gente vai ver a comissão. Só um pouquinho. Comissão Interamericana. Comissão Interamericana. Eu quero ver alguns casos perante a Comissão Interamericana e algumas nuances apenas que o examinador pode perguntar. Bom, o que você tem que colocar? Eu vou direto para os casos, apenas para você anotar aí. Eu não vou colocar na lousa essas informações não. Você tem que colocar o seguinte, ó. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é anterior à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em mais de 20 anos, tá? A comissão é anterior à Corte em mais de 20 anos. Aliás, a comissão é anterior à própria Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela atua antes de 1969. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos atua antes de 1969, já com base na Carta da OEA e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Isso eu quero que vocês saibam. Ó, outra coisa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem duas finalidades. Primeiro, é um caráter promocional. Primeiro, é um caráter promocional. E segundo, é um caráter protetivo. Caráter promocional. Visa-se a assessoria aos Estados para reforçar a consciência sobre a importância dos direitos humanos entre os povos das Américas. Caráter promocional, tá bom? Incluindo funções consultivas, além de funções de assessoramento, podendo elaborar tratados, interpretar a Convenção Americana e determinar a compatibilidade dela com a legislação interna dos Estados-membros. Veja que ela tem uma atuação forte. Caráter protetivo. Proteção dos direitos humanos mediante supervisão da conduta dos Estados referentes às obrigações internacionais quanto aos direitos humanos. Autorizada a investigação de fatos que podem chegar a ela por denúncia individual e elaboração de relatórios especiais. Tá? E só para a gente finalizar a comissão, deixar alguns casos aqui tratados pela Comissão Interamericana. Isso aqui aparece, hein, pessoal? E aparece bastante. Casos envolvendo a comissão. Vou colocar alguns casos, tá bom, pessoal? Vou colocar os casos com maior frequência. E a gente vai seguir aquela lógica de trazer o nome do caso e trazer o extrato da ementa, certo?
Porque o examinador está perguntando exatamente isso. Ele pergunta o nome do caso e pergunta o extrato da ementa. Primeiro caso, coloquem aí. Caso José Pereira. Caso José Pereira. Na comissão, hein, pessoal? Não é na corte. Caso José Pereira. Em 1994, se apresentou uma petição em nome da vítima José Pereira, com afirmações de fatos relacionados com uma situação de trabalho escravo, com violação do direito à vida e do direito à justiça na zona sul do estado do Pará. Tá bom? Caso José Pereira, em 1994, se apresentou uma petição em nome da vítima José Pereira, com afirmações de fatos relacionados com uma situação de trabalho escravo, com violação do direito à vida e do direito à justiça na zona sul do estado do Pará. Vamos por mais um caso? Caso Jailton Nery da Fonseca. Caso Jailton Nery da Fonseca. Um caso apresentado em 1995, você vai colocar aí o extrato da ementa. Caso apresentado em 1995, em razão do assassinato, né? Em razão da execução do menino Jailton Nery da Fonseca por policiais do estado do Rio de Janeiro em 1992. Um caso apresentado em 1995, em razão do assassinato do menino Jailton Nery da Fonseca por policiais do estado do Rio de Janeiro em 1992. Alegou-se que o Estado deveria ser responsabilizado pelo homicídio, porque não garantiu o exercício dos direitos à justiça, à liberdade e ao devido processo legal, não permitindo também o acesso a recursos internos para investigar o assassinato. Vamos colocar mais um caso. Olha como esse é famoso e você é influenciado por decisões de órgãos internacionais de direitos humanos sem que você perceba. Caso Maria da Penha Fernandes. Caso Maria da Penha Fernandes. Caso Maria da Penha Fernandes. Foi apresentada petição contra o Estado brasileiro. Referente à violência cometida contra a peticionária Maria da Penha Fernandes durante os anos de convivência matrimonial. Foi apresentada a petição contra o Estado brasileiro referente à violência cometida contra a peticionária Maria da Penha Fernandes durante os anos de convivência matrimonial, que culminou numa tentativa de homicídio e novas agressões durante o processo de convivência matrimonial. Rafael, por que esse caso é importante? Por que esse caso me influencia? Por conta da Lei Maria da Penha. Quando você estuda lá Direito Penal, Lei 11.340 de 2006, a violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha, pessoal, é uma decorrência do caso Maria da Penha. Ok, pessoal? Deixa eu ver se dá tempo da gente colocar mais um. Espera aí. Ah, sim, esse é famoso. Esse não pode ficar de fora. Mais um caso, ainda na comissão, tá bom? Caso Carandiru. Tudo na comissão, hein, pessoal? Caso Carandiru. Se apresentou petição, coloquei a ementa, se apresentou petição contra o Estado brasileiro em razão de fatos que ocorreram em 2 de outubro de 1992 na Casa de Detenção Carandiru. Se apresentou petição contra o Estado brasileiro em razão de fatos que ocorreram em 2 de outubro de 1992 na Casa de Detenção Carandiru, que culminou com a morte de 111 presos. Pessoal, é o massacre do Carandiru, tem até um filme sobre isso, tá bom? O massacre do Carandiru. Vamos seguir aqui? Vamos lá agora para a Corte Interamericana. Já vimos a comissão, vamos trazer mais algumas questões sobre a Corte Interamericana.
Vamos colocar aqui. Já vimos a Comissão Interamericana, agora a Corte Interamericana. Agora, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós devemos lembrar que ela é composta de 7 juízes, de nacionalidades diferentes, nacionais dos Estados-membros da OEA, ok, pessoal? Eleitos dentre juristas de alta autoridade moral e de reconhecida competência em matéria de direitos humanos. Nós devemos lembrar também que a Corte Interamericana tem competência consultiva, nada obstante seja uma corte, ela pode ter competência consultiva. Agora, o que eu quero trazer para vocês são os casos. Casos da Corte Interamericana. É isso que vai aparecer na sua prova. Casos da Corte Interamericana. Casos da Corte Interamericana. Vamos colocar apenas os mais importantes, tá bom? Vou selecionar aqui alguns. Primeiro caso, que costuma aparecer bastante. Coloquem aí. Caso Ximenes Lopes. Caso Ximenes Lopes. Caso Ximenes Lopes. Coloque a ementa aí. Teve por objeto a exposição da vítima, uma pessoa com deficiência mental, a condições desumanas e degradantes de internação em um centro de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Tá? Culminou, inclusive, na sua morte, o descaso com a tratativa dele. Caso Ximenes Lopes teve por objeto a exposição da vítima, uma pessoa com deficiência mental, a condições desumanas e degradantes de internação em um centro de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, culminando em sua morte. Tá bom, pessoal? Caso Ximenes Lopes. Outro caso. Caso Nogueira de Carvalho. A gente até já mencionou ele. Caso, nas nossas aulas, caso Nogueira de Carvalho. Caso Nogueira de Carvalho. Teve por objeto, coloquem aí, o caso Nogueira de Carvalho, teve por objeto a falta de diligência para investigar os fatos e punir os responsáveis pela morte da vítima. Crime cometido pelos Meninos de Ouro, um esquadrão da morte composto por policiais civis e outras autoridades públicas. Uma pessoa que estava atuando na defesa dos direitos humanos, estava tentando combater os funcionários públicos e acabou sendo assassinado. Tudo bem? O caso Nogueira de Carvalho teve por objeto a falta de diligência para investigar os fatos e punir os responsáveis pela morte da vítima. Crime cometido pelos Meninos de Ouro, um esquadrão da morte composto por policiais civis e outras autoridades públicas. Vamos colocar mais um caso aqui. Caso Gomes Lund e outros. Caso Gomes Lund e outros. Você vai saber esse caso? Ele pode aparecer também como o caso da guerrilha do Araguaia. Caso da guerrilha do Araguaia. Esse caso, pessoal, condenou o Brasil por não ter investigado adequadamente os fatos ocorridos durante a guerrilha do Araguaia. Tá? Discutiu-se, nesse caso, a responsabilidade do Estado brasileiro na detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil e camponeses na região do Araguaia, através de operações do Exército Brasileiro ocorridas entre os anos de 1972 e 1975, portanto, do período da ditadura militar. Nesse caso, pessoal, se decidiu que a lei de anistia brasileira, inclusive, nesse caso, se decidiu que a lei de anistia brasileira seria inconvencional. Lei de anistia brasileira, se decidiu que a lei de anistia brasileira seria inconvencional.
Episódio muito triste da nossa história. Pessoas na guerrilha do Araguaia queriam promover um movimento revolucionário, queriam derrubar o regime então vigente, o regime ditatorial. O exército descobriu, tivemos um conflito e muitos dos corpos sequer foram encontrados, sequer foram devolvidos às suas famílias. O Estado brasileiro foi condenado por isso, não só pelos fatos ocorridos, mas pela dificuldade de esclarecimentos maiores a respeito do que ocorreu durante a guerrilha do Araguaia. Caso Júlia Gomes Lund e outros. Tá bom, pessoal? Vem aqui comigo, então. Repare que a gente ficou bastante tempo na lousa para trazer os principais aspectos, as principais nuances, as principais características a respeito de cada sistema internacional de proteção. E por que eu estou fazendo isso? Estou sendo até um tanto sistemático em deixar tudo no seu material de apoio. Porque isso aqui é a parte que os alunos eles têm maior dificuldade na hora de estudar a disciplina de direitos humanos. Tá? A gente que atua na área de direitos humanos, como docente, a gente sabe que os alunos têm uma dificuldade muito grande em compreender os sistemas internacionais de proteção, mas principalmente esses casos perante a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. O examinador já captou essa tendência ao erro do aluno, do candidato. E o examinador quer que o candidato erre, né? Os concursos públicos do Brasil afora são concursos de exclusão, né? A ideia é que você não passe, você só vai passar se você reunir aptidões intelectuais, físicas, etc., para tanto, tá? Então aqui, esses casos são onde... esses casos têm sido o calo do aluno que se prepara para... o calo no pé do aluno que prepara para concurso público. Exatamente por isso eu trago alguns casos, não todos, obviamente, aqueles que vêm caindo com maior frequência em concursos de todos os níveis, tá bom, pessoal? Então, como é que vai aparecer na sua prova? O nome do caso, eu insisto, mas a ementa. Então vocês viram que eu falei bem devagar, citei o nome do caso e falei a ementa. Por quê? Porque vai aparecer assim, o caso tal trata de tal. Como é que o examinador vai perguntar? Ele vai inverter o conceito. Ele vai dar um caso X e vai dar a ementa do caso Y, tá? Então, muito cuidado, leia isso com calma, aprenda e certamente você vai passar na frente de muitos candidatos, porque questão assim tem altíssimo índice de erros. Então, quando uma questão é errada por muita gente, se você acerta, você passa na frente sem número de pessoas. Tá bom, pessoal? A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre o sistema global e sobre o Tribunal Penal Internacional. Valeu pela gentileza. Até mais.